Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, jovens? Vamos à nossa dose semanal de literatura. Aqui é a professora Carolina Bicali e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto aí sobre biografias e autobiografias. Nada melhor do que a gente ler um pouquinho aqui e analisar esses textos, ok? Eu trouxe 3 tipos de biografia romanceada, inclusive a gente já discutiu isso, para a gente prestar atenção nos aspectos internos que elas carregam, tudo bem? Bom, na última aula vocês me falaram aí que gostam, né, de contos de mistério, e aí eu trouxe um pouquinho aqui da Agatha Christie, a gente já viu, mas em uma linguagem diferente, porque aquela que nós lemos, né, na última aula que eu deixei para vocês, eu tinha uma autobiografia, a Agatha Christie falando, né, sobre o processo de escrita dela, falando sobre o pai dela. Então, esse processo de autobiografia, onde a própria pessoa vai falar sobre a vida dela, é diferente do processo de biografia. Então, pensando um pouquinho aí na última aula, e a autobiografia, o trecho está na página 63 da apostila de vocês, né? Eu resolvi trazer aqui uma parte de uma biografia da Agatha Christie. Vou ler com vocês. Agatha Christie, escritora. Era uma vez uma garota que adorava escrever poemas, romances, mistérios, cartas. Agatha queria ser uma escritora profissional mais do que tudo na vida. Ela falava sobre o seu sonho com seu cachorro George Washington durante seus passeios diários. A cada novo lugar que George e ela visitavam, Agatha imaginava um cenário para uma história, e quando conhecia alguém, ela se perguntava se a pessoa poderia ser uma de suas personagens. Agatha enviou suas histórias para revistas, mas foram recusadas. As cartas de rejeição empilhavam-se, porém ela não se deixou abater. Era uma leitora ávida e amava romances policiais. Então escreveu seu próprio livro de detetive. O misterioso caso de Styles apresentava Hercule Poirot, um detetive belga com um bigode magnífico. Diversas editoras rejeitaram o manuscrito de Agatha até que uma disse sim. O romance foi publicado e fez um sucesso estrondoso, marcando o começo de uma carreira inacreditável. Seus livros venderam mais de 2 milhões de exemplares e foram traduzidos para mais de 100 idiomas diferentes, transformando-a na romancista mais bem-sucedida de todos os tempos. Hercule Poirot, com seu bigode pontudo, e Miss Marple, com seus chapéus bonitinhos, tornaram-se 2 dos detetives mais populares da literatura. Ao longo de sua impressionante carreira, Agatha escreveu 66 romances policiais, 14 coleções de contos, além da peça que bateu o recorde de maior tempo em cartaz. É apresentada desde 1952, A Ratoeira. Bom, então, gente, vocês viram aqui, isso é só um trechinho que eu trouxe, tá? Depois eu vou falar para vocês de que livro que eu tirei, que é um livro que eu gosto muito e que é um podcast também, virou um podcast. Depois eu vou indicar para vocês. Eu tenho alguns aspectos aqui interessantes para a gente analisar, né? É uma biografia romanceada, ela vai trazer os aspectos da vida da Agatha Christie aqui com uma linguagem menos formal, né? Olha que interessante, começa com era uma vez uma garota que adorava escrever. Esse recurso de era uma vez vem dos contos de fada. Olha como que os gêneros eles podem se misturar, certo? E aqui o foco, né, que nós temos nesse trecho biográfico de Agatha Christie é em relação aos seus feitos, né? Ao que ela conquistou enquanto escritora, certo? Beleza? Gente, a Agatha Christie ela é demais, né? Olha só, ela tem o recorde de peça em cartaz. A gente já está em 2020, ela tem uma peça, né, a Ratoeira, que está em cartaz desde 1952. Uma coisa interessante da gente pensar
é que dentro do mundo da literatura, as mulheres, até hoje, por incrível que pareça, elas têm menos acesso às editoras, né? O público ele é menor quando a escritora é uma mulher. Então, infelizmente, até hoje nós temos essas questões dentro da literatura que são questões muito complicadas que a gente tem que discutir sobre isso para entender de onde que esse aspecto vem. E por isso que hoje eu trouxe só figuras femininas para a gente saber um pouquinho sobre a biografia. Bom, trouxe aqui um outro pedaço de uma biografia romanceada. Gente, eu não sei falar o nome, né? Eu acho que é Ayshopan Nurgaev, que é uma domadora de águias. Isso daqui não é fictício, tá, gente? Essas figuras realmente existiram aí. Vamos saber um pouquinho sobre essa pessoa? Olha como que é legal, gente. As biografias e autobiografias, elas nos permitem também conhecer, né, pessoas aí que inicialmente nós não conhecíamos. Então, o fato de ler uma biografia ou uma autobiografia, ela traz muito conhecimento para a gente, né? Informacional, sobre temas diferentes. Isso é muito legal. Por exemplo, essa pessoa eu não conhecia. Fui conhecer na hora que eu estava montando para vocês a aula e achei super legal. Vamos ver. Era uma vez uma menina de 13 anos chamada Ayshopan que vivia nas gélidas montanhas Altai. Durante 7 gerações, os homens de sua tribo caçaram com águias reais para fornecer comida e pele para suas famílias. Águias reais são criaturas enormes e ferozes, com garras afiadas e picos curvados que podem ser extremamente perigosos. Para Ayshopan, contudo, elas eram apenas lindas. Ela sonhava em treinar sua própria águia, por isso, certo dia, disse ao pai: Papai, sei que nenhuma garota fez isso antes, mas se você me ensinar, vou ser boa. O pai, que era um excelente domador, parou para pensar. Então respondeu: Você é forte, você não tem medo, você pode fazer isso. O coração da garota palpitou de alegria. Ela e o pai foram a cavalo para o alto das montanhas. Encontrar uma jovem águia para treinar não é fácil. Com uma corda enrolada na cintura, Ayshopan alcançou um ninho, tomando cuidado para não escorregar nas rochas escarpadas. No ninho havia uma única águiazinha. Ela cobriu a cabeça da ave com um pano para acalmá-la e a levou para casa. Ayshopan cantou e lhe contou histórias para que a jovem águia aprendesse a reconhecer sua voz. Ela a alimentou e a ensinou a pousar em sua luva. Eu a trato com respeito, pois, se confiar em mim, não vai fugir. Seremos um time por alguns anos. Depois eu a devolverei à natureza. O ciclo da vida deve continuar. Ayshopan foi a primeira garota a participar da competição Águia Real em Ouldi, na Mongólia. Depois dela, 3 outras garotas começaram a treinar para se tornarem domadoras de águia. Olha só, gente, as imagens. Tem a primeira imagem é a Agatha Christie. O melhor horário para planejar um livro é enquanto se lava louça, disse a Agatha Christie. E aqui a Ayshopan falando: pretendo ensinar minha irmã a domar águias. 2 mulheres, né, representando aí um pouquinho desse tipo de escrita. E uma coisa que é muito legal da gente pensar, gente, que as biografias elas podem nos inspirar, né? Por exemplo, o caso da Ayshopan aí. Eu sei que isso não faz parte muito do nosso contexto, né, de criar águias, mas para uma pessoa que vive nesse contexto, uma mulher que viva nesse contexto e vê uma biografia dessa, ela pode se inspirar aí e conseguir, né, grandes feitos através da leitura de biografias. Isso pode acabar encorajando as pessoas a seguirem caminhos. Vocês concordam? Bom, vamos lá. Mais uma aqui pra gente. Eu trouxe um pedacinho de uma biografia da Anita Garibaldi. Foi uma revolucionária. Inclusive, gosto muito dela. Um dia, se nós tivermos tempo, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela e possivelmente vocês vão estudá-la nas aulas de história
do Brasil também. Vamos saber um pouquinho sobre ela? Vamos lá? Era uma vez uma habilidosa amazona que amava a liberdade. Seu nome era Anita. Seu país, Brasil, estava passando por um período difícil. O imperador estava no poder e um grupo de rebeldes chamado Farroupilhas começou um levante para depô-lo e substituí-lo por políticos que seriam eleitos pela população. Anita acreditava na democracia. Então, embora soubesse das dificuldades de vencer o poderoso exército imperial, juntou-se à luta. Certo dia, um italiano barbudo, chamado Giuseppe Garibaldi, entrou numa cafeteria. Anita e Giuseppe se olharam, se apaixonaram, decidiram viajar juntos para onde quer que a batalha estivesse mais sangrenta. Anita estava grávida de 7 meses, quando as coisas ficaram feias para os rebeldes. Giuseppe deu ordens de recuar, mas ela continuou lutando, até mesmo depois de seu cavalo ter sido morto. Um caos completo se instalou, e os dois se perderam de vista. Anita foi capturada e tropas imperiais lhe disseram que Giuseppe tinha morrido. Desolada, pediu permissão para cruzar a pé a fronteira até o território inimigo, a fim de procurar o corpo dele. Não conseguiu achá-lo, então roubou um cavalo e fugiu, atravessando um rio, pendurada no rabo do cavalo para não ser arrastada pela corrente. Ela viajou durante dias, até que, exausta, chegou a uma fazenda, onde encontrou Giuseppe. Abraçaram-se e se beijaram, em êxtase por estarem juntos para o nascimento do primeiro filho, Menotti. A Revolução Farroupilha foi apenas a primeira de uma série de batalhas que Anita e Giuseppe lutaram juntos. Seu nome veio a simbolizar liberdade e coragem em todo o mundo. Gente, olha que legal, Anita Garibaldi, muito importante para a nossa história, uma representação aí da democracia, da luta pela democracia, e é uma figura feminina também, né? E aqui a gente tem um trecho da história dela que está focada na parte que ela conhece o Giuseppe, né? E um pouco de foco aí em relação à gravidez dela e os ideais que ela carregava durante esse período no Brasil, que era um período muito difícil. Tranquilo? Gostaram? Bom, vamos pensar um pouquinho então. Biografia e autobiografia. Qual o tipo de biografia que foi lida? Já contei para vocês que é uma biografia romanceada. Ela é feita a partir de pesquisas, né? E ali né, dentro da linguagem é colocado aspectos relacionados às emoções dos personagens. É como se desse uma floreada na história, né? Para ela ficar mais interessante, inclusive, para os leitores. Qual o público-alvo? Gente, dessas biografias em específico que eu li para vocês, esses trechos, é de uma série de livrinhos que se chama Histórias para Ninar Garotas Rebeldes, que são todas biografias contando sobre mulheres e elas são adaptadas de uma forma que o público infanto-juvenil consiga ler. Então já tem a ver com a linguagem, né? Uma linguagem mais tranquila, menos formal, direcionada para esse público-alvo. Tranquilo? Mas olha só, gente, eu não sou nem criança e nem adolescente e eu li esse livro todo e confesso para vocês que é um dos meus livros prediletos. Quais informações que não poderiam ficar de fora da biografia lida ou das biografias lidas, né? Como a gente leu só um trecho, aqueles aspectos que nós discutimos que são muito importantes, como a data de nascimento, onde nasceu, onde estudou, não aparecem aqui. Aqui o foco desses trechos é na própria história e nos feitos dessas mulheres. Tranquilo? Eu espero poder trocar essa ideia com vocês, que eu gostaria muito que vocês lessem esse livro, porque ele é muito legal, ele traz histórias muito bonitas, muito interessantes, algumas delas são até meio assustadoras, eu acho que vocês vão gostar. E existe um podcast também que algumas pessoas fazem, algumas mulheres legais aí, fazem a leitura desses contos biográficos e a gente pode conversar sobre isso na nossa próxima aula, ok? Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e